Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jack Reynolds, um americano de 28 anos, era conhecido por seu amor pela aventura e curiosidade insaciável. Desta vez, ele havia escolhido as florestas remotas de Montana, longe das trilhas turísticas e dos mapas oficiais. Caminhara por horas fascinado pela densidade das árvores centenárias, pelo aroma da terra úmida e pelo discreto farfalhar das folhas sob seus pés. Cada som, cada movimento parecia assumir uma dimensão quase sobrenatural naquela floresta silenciosa. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. Jack não percebeu quando se afastou demais dos caminhos familiares. Ao olhar para cima para admirar as copas das árvores, seu pé tocou em algo escondido sob as folhas caídas. Num instante, cordas grossas e antigas se enrolaram em seus tornozelos e pulsos. Ele se debateu, mas as cordas eram fortes e habilmente amarradas. O pânico o invadiu como uma torrente incontrolável. Cada grito ecoava pela floresta, mas não havia eco em resposta. O vento assobiava entre as árvores e no silêncio opressivo Jack sentiu uma presença. 2 olhos amarelos luminosos surgiram na escuridão. Um lobo cinzento, imponente e elegante, o encarava. Jack sentiu seu coração parar. Seus instintos gritavam para que fugisse, mas ele estava imobilizado. O animal se aproximava lentamente, com o corpo abaixado e as orelhas atentas, analisando cada movimento. Jack tinha certeza de que seus momentos finais estavam próximos. E, no entanto, o lobo não demonstrou agressividade. Pelo contrário, parou a alguns passos de distância, farejando as cordas que prendiam Jack. O animal pareceu entender que o homem estava em perigo. Com incrível precisão, mordiscou as cordas, enfraquecendo-as gradualmente. Cada movimento era rápido, mas comedido, quase inteligente. Poucos minutos depois, Jack caiu no chão, livre, mas ainda tremendo de medo e admiração. Ele olhou para o lobo, que o encarava com uma intensidade quase humana. Então, sem emitir um som, o lobo desapareceu nas sombras da floresta, deixando Jack sozinho, mas vivo, abalado e para sempre transformado. O que ele acabará de vivenciar não foi um simples resgate. Foi um encontro com um protetor da natureza, um ser selvagem guiado por um instinto surpreendente, a compaixão. Jack Reynolds sempre foi fascinado pelo desconhecido. Aos 28 anos, já havia viajado por vários estados dos Estados Unidos, mas as florestas de Montana representavam um desafio único. Ele adorava sentir o cheiro da terra úmida, ouvir os galhos estalando sob seus pés e observar a luz brilhar através das árvores imponentes. Naquele dia partiu sozinho, munido de sua mochila, mapas antigos e suprimentos, convencido de que a aventura valia cada risco. À medida que se aprofundava na floresta, as trilhas marcadas desapareciam. Cada passo o aproximava de um território selvagem e inexplorado. O vento farfalhava as folhas acima, e pássaros voavam por perto. Jack sentia uma mistura de excitação e admiração. A beleza da natureza era ao mesmo tempo cativante e intimidadora. De repente, seu pé atingiu algo escondido sob as folhas mortas. Antes que pudesse reagir, cordas grossas e antigas se enrolaram em seus tornozelos. Ele caiu no chão e tentou se soltar, mas as cordas eram fortes e estavam firmemente amarradas. O pânico dominou. Estava preso, isolado, e o sol se punha rapidamente. Cada grito que ele soltava ecoava pela floresta, mas nenhum som lhe respondia. Jack então sentiu movimento nas sombras. 2 olhos amarelos brilhavam na escuridão. Um lobo cinzento estava ali silencioso, majestoso e imponente. Jack sabia que histórias de lobos atacando humanos não eram apenas lendas, mas algo naquele olhar o fez hesitar. O lobo não demonstrou agressividade, mas avançou cautelosamente analisando as cordas que prendiam Jack. Com o coração disparado, Jack observou o animal. Para sua surpresa, o lobo mordiscou delicadamente as cordas, afrouxando-as com precisão. Cada movimento parecia deliberado, quase humano. Depois do que pareceram alguns momentos intermináveis, as cordas se romperam e Jack caiu no chão, livre, mas ainda tremendo. Ele olhou para o lobo, que o encarou por um instante, como se quisesse ter certeza de que estava bem. Então, silenciosamente, o animal desapareceu na mata. Jack ficou ali, imóvel, ofegante, ciente de que o que acabará de vivenciar mudaria sua vida para sempre. Acabará de encontrar um protetor inesperado, um ser selvagem guiado por um instinto surpreendente, compaixão. Jack se levantou, olhou para a floresta ao redor e percebeu que não era mais apenas um turista. Ele havia acabado de cruzar um limiar invisível, entrando em um mundo onde a natureza podia ser perigosa e milagrosamente generosa.
Após ser solto, Jack Reynolds permaneceu imóvel por alguns instantes, respirando fundo e tentando acalmar o coração ainda acelerado. O lobo havia desaparecido nas sombras das árvores, e um silêncio quase sobrenatural reinava ao seu redor. No entanto, apesar do medo que o dominava, uma curiosidade irreprimível o impeliu a continuar sua exploração. Ele avançou cautelosamente, cada passo medido, os olhos esquadrinhando as sombras em movimento. Os raios do sol poente filtravam-se através da folhagem, criando um jogo de luz sinistro no chão coberto de folhas. Jack sabia que não estava preparado para o que estava prestes a descobrir. De repente, ouviu um farfalhar incomum atrás de um arbusto. Seu instinto de sobrevivência o fez recuar. Mas não era um animal perigoso. Uma pequena raposa vermelha escapou num piscar de olhos, desaparecendo na vegetação rasteira. Jack sentiu-se aliviado, mas ainda mais consciente da fragilidade de sua posição. A floresta era linda, mas escondia perigos que ele jamais imaginara. Continuando seu caminho, encontrou rastros frescos na lama, pegadas de lobo. Elas o levavam para dentro da floresta, como se o animal quisesse que ele o seguisse. Parte de Jack hesitou. Seguir um lobo selvagem era arriscado, mas outra parte ficou fascinada. Lembrou-se do olhar inteligente, quase humano, do animal e sentiu que um mistério aguardava para ser descoberto. Quanto mais ele andava, mais viva a floresta parecia. Ruídos estranhos, galhos estalando, o vento assobiando entre os troncos enormes. A luz se apagava rapidamente, mergulhando a floresta em uma atmosfera quase irreal. Jack sabia que precisava encontrar um lugar para passar a noite, mas cada passo parecia levá-lo cada vez mais fundo em um território desconhecido e perigoso. No momento em que começava a se preocupar, ouviu-se um uivo distante. Não era um uivo ameaçador, mas um chamado, como uma mensagem que deveria ser ouvida. Jack estremeceu, mas entendeu que o som vinha do lobo. Era como se o animal o convidasse a descobrir algo maior, um segredo escondido nas profundezas da floresta. Jack fez uma escolha. Seguiria os passos. Não por ingenuidade, mas pela certeza de que acabará de vivenciar algo além de uma simples aventura turística. Naquela noite, a floresta não seria apenas um lugar de perigo, mas uma terra de revelações. E o que ele estava prestes a descobrir mudaria para sempre sua percepção da natureza e de si mesmo. A noite caía rapidamente sobre a floresta. Jack Reynolds, exausto, mas determinado, seguia as pegadas do lobo pela vegetação rasteira. Cada estalo de galho sob seus pés parecia ecoar no imenso silêncio da floresta, e seu coração batia forte. O ar estava carregado com o cheiro de terra úmida e folhas mortas, e a escuridão parecia quase viva ao seu redor. De repente, entre os troncos enormes, surgiu uma silhueta. Seus olhos amarelos brilhavam na penumbra. Era o lobo. Parou a poucos metros de Jack, encarando-o com uma intensidade quase humana. Desta vez, Jack não sentiu medo nem pânico. Ele entendeu que o animal não estava tentando machucá-lo, mas sim guiá-lo. O lobo deu um passo à frente, depois outro, como se o convidasse a segui-lo. Jack hesitou por um instante, mas uma força invisível o impeliu. Ele entendeu que se quisesse sobreviver e descobrir o mistério daquela floresta, teria que confiar naquele guia inesperado. Enquanto caminhavam juntos, a floresta parecia mudar. As sombras se alongavam, os sons noturnos, o farfalhar das folhas, o grito distante de uma coruja, criavam uma atmosfera quase mágica. Jack sentia uma mistura de admiração e apreensão. Não sabia o que o esperava, mas cada passo fortalecia seu vínculo com o lobo. Então o perigo o atingiu. Um farfalhar agudo e rápido à sua esquerda. Um enorme urso negro emergiu dos arbustos, com os olhos brilhantes encarando Jack e o lobo. Jack parou de repente, paralisado de medo. Mas o lobo não se moveu. Com incrível velocidade e agilidade, posicionou-se entre Jack e o urso, com as orelhas em pé e o corpo tenso. O urso rosnou e recuou, surpreso com a determinação do animal. Jack observou-o boquiaberto, a cena se desenrolar diante de seus olhos, o lobo defendendo sua vida humana com coragem e inteligência excepcionais. Após alguns momentos de tensão insuportável, o urso desapareceu nas sombras, deixando Jack e o lobo sozinhos novamente. Jack sentiu imensa gratidão por aquele animal. Ele entendeu que não era um mero predador, mas um protetor. Naquela noite, ele não era mais apenas um turista perdido. Era um hóspede em um mundo selvagem, guiado por um aliado inesperado e fascinante. Enquanto a lua subia no céu, Jack seguiu o lobo em direção às profundezas da floresta, pronto para descobrir os segredos que aquela criatura misteriosa parecia querer lhe revelar. E ele sabia, no fundo, que sua vida nunca mais seria a mesma. A lua mal iluminava a trilha da floresta enquanto Jack Reynolds seguia o lobo com passos hesitantes, mas determinados.
O ar estava carregado com um aroma de pinheiros e terra úmida, e cada farfalhar nos arbustos o fazia pular. No entanto, à medida que avançavam, Jack sentia uma estranha sensação de segurança. O animal parecia conhecer cada árvore, cada raiz, como se a floresta inteira lhe pertencesse. Depois de vários minutos, chegaram a uma clareira escondida atrás de uma espessa cortina de samambaias e arbustos. O luar revelou um pequeno lago cristalino, cercado por rochas cobertas de musgo e flores silvestres. A água cintilava suavemente, criando um espetáculo quase surreal na escuridão. Jack ficou sem palavras. Nunca imaginara que um lugar tão magnífico pudesse existir, escondido nas profundezas da floresta. O lobo parou na beira do lago e se virou para Jack. Seus olhos brilhavam ao luar e, pela primeira vez, Jack sentiu que havia verdadeira inteligência por trás daquele olhar selvagem. Ele entendeu que o animal o havia trazido até ali por um motivo. Aquele lugar era um santuário, um espaço protegido pela natureza e seus habitantes. À medida que avançava cautelosamente, Jack notou pegadas recentes ao redor do lago. Pegadas de animais, mas também sinais de antigos assentamentos humanos, um pequeno acampamento abandonado, com pedaços de madeira e pedras dispostos como se formassem um abrigo. O mistério se aprofundava. Quem havia construído aquele acampamento e por que ele havia sido abandonado? De repente, um leve ruído atrás de uma rocha chamou sua atenção. Jack prendeu a respiração e se escondeu atrás de uma árvore. O lobo, porém, avançou sem hesitar e farejou o ar, com as orelhas em pé. Alguns segundos depois, uma raposa apareceu, curiosa, mas cautelosa. O animal parecia estar protegendo a área ao redor do lago, assim como o lobo protegia Jack. A beleza do lugar e o comportamento dos animais despertaram em Jack uma sensação estranha. Ele se sentia pequeno e privilegiado. Percebeu que a floresta ainda guardava segredos inexplorados e que ele havia sido escolhido, ou melhor, guiado para descobri-los. Quando estava prestes a sentar-se à beira do lago para pensar, o lobo soltou um uivo baixo em direção ao norte. Jack entendeu que aquele sinal significava que a aventura ainda não havia terminado. Ele precisava seguir o animal mais adiante, em direção ao que a floresta queria lhe revelar. Com uma mistura de excitação e apreensão, levantou-se, pronto para continuar aquela jornada extraordinária. Naquela noite, Jack Reynolds percebeu que a floresta não era apenas um lugar selvagem. Era um mundo vivo e misterioso, onde cada criatura, humana e animal, desempenhava um papel em um equilíbrio frágil e fascinante. E o lobo, seu guia inesperado, lhe mostraria muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Jack Reynolds vinha seguindo o lobo há horas, cada passo levando cada vez mais para o coração selvagem da floresta. O santuário do lago permanecia para trás, mas sua imagem mágica nunca saía da mente de Jack. Ele sabia que aquela floresta guardava muitos segredos e perigos. De repente, um farfalhar agudo soou alguns metros à frente. Jack parou de repente com o coração disparado. O lobo, no entanto, congelou imediatamente com os músculos tensos, pronto para agir. Um cheiro estranho pairava no ar, o de um predador desconhecido, maior e mais perigoso do que a raposa ou o urso que ele havia encontrado antes. Jack sentiu o medo tomar conta dele, mas sabia que precisava manter a calma. O lobo avançou um pouco, rosnando baixinho. A tensão era palpável. Então, das sombras das árvores, um puma enorme surgiu, com seus olhos flamejantes encarando Jack e o lobo. O animal selvagem se movia com um passo lento, mas confiante, como se avaliasse a situação. O lobo instintivamente se colocou entre Jack e o puma, com o corpo tenso e pronto para atacar se necessário. Jack, paralisado pelo medo, percebeu que aquele momento determinaria sua sobrevivência. Lembrou-se da coragem do animal e sabia que precisava confiar nele. O puma rugiu, um som poderoso que abalou o ar ao redor deles. Jack respirou fundo e, contra toda a lógica, deu um passo para trás para não provocar o predador. O lobo rosnou e, com um movimento rápido, saltou para o lado, esquivando-se do animal e desviando sua atenção de Jack. O coração de Jack batia forte enquanto ele observava, incapaz de desviar o olhar. Depois do que pareceu uma eternidade, o puma frustrado recuou lentamente para as sombras, deixando o lobo vitorioso, mas vigilante. Jack sentiu uma onda de gratidão e admiração por seu guia de 4 patas. O animal agora o encarava com uma intensidade que dizia: "Você está seguro, por enquanto." Jack desabou sobre uma rocha, ofegante, e percebeu que acabará de vivenciar uma lição única de sobrevivência. A floresta não era apenas bela e misteriosa, era imprevisível, e qualquer encontro poderia ser fatal. Mas o lobo, seu protetor silencioso, acabará de lhe mostrar que uma profunda conexão entre o homem e a natureza era possível.
Enquanto continuavam sua jornada sob o céu estrelado, Jack sabia que mais provações o aguardavam. Mas ele se sentia preparado. Havia descoberto o poder da confiança e da coragem, e sabia que aquela noite ficaria gravada em sua memória para sempre. Enquanto a aurora começava a se infiltrar por entre as árvores, Jack Reynolds caminhava ao lado do lobo, cansado mas intrigado. A floresta, banhada por uma luz suave e prateada, parecia quase pacífica após a noite de perigo. No entanto, uma sutil tensão permanecia no ar, como se um antigo mistério aguardasse para ser desvendado. De repente, o lobo parou e olhou para um ponto atrás de uma espessa cortina de silvas. Jack, curioso, avançou cautelosamente e descobriu uma pequena entrada na rocha, escondida pela vegetação. A abertura levava ao que parecia ser uma caverna natural. O lobo rosnou baixinho, como se o convidasse a se aproximar. Jack respirou fundo. Sabia que aquela caverna poderia esconder segredos ancestrais, vestígios de habitação ou até mesmo perigos inesperados. Mas seu desejo de entender superou o medo. Entrou lentamente com o coração disparado. As paredes estavam cobertas de musgo e líquen, mas, à medida que se aprofundava, notou símbolos esculpidos na pedra. Formas estranhas, quase animalescas, contavam uma história misteriosa que Jack ainda não compreendia. O lobo caminhou até o fundo da caverna e parou em frente a uma grande pedra plana. Jack se aproximou e descobriu uma pequena poça de água límpida como um espelho natural. A superfície refletia a luz que se filtrava pela entrada e, ao olhar mais de perto, Jack pensou ter visto figuras se movendo na água, talvez espíritos ancestrais da floresta ou simplesmente o jogo de luzes. Uma sensação estranha tomou conta de Jack. A floresta revelava seus segredos apenas àqueles que considerava dignos. E ele, guiado pelo lobo, havia cruzado aquele limiar invisível. Ele entendeu que aquele lugar não era apenas um refúgio para animais, mas um santuário ancestral, um elo entre o mundo humano e a natureza. O lobo soltou um pequeno uivo, um chamado para o exterior. Jack compreendeu que a exploração não havia terminado. A caverna acabará de lhe revelar um fragmento de verdade, mas outros mistérios ainda o aguardavam. Ele deixou o lago, com o coração repleto de admiração e curiosidade renovada. Ao saírem da caverna, Jack sentiu uma transformação interior. Ele não era mais apenas um turista perdido, mas um explorador em um mundo vivo e secreto, onde cada criatura tinha um papel, e onde o lobo não era apenas um guia, mas um protetor e um mestre silencioso dos mistérios da floresta. Jack Reynolds e o lobo saíram da caverna com uma sensação estranha. A floresta, embora magnífica, agora parecia repleta de olhares invisíveis. Cada som de galho quebrando, cada farfalhar de folhas, parecia amplificar a tensão no ar. Jack sentiu seu coração bater mais rápido. Ele sabia que sua aventura estava apenas começando e que mais perigos poderiam surgir a qualquer momento. À medida que avançavam, um estrondo baixo soou atrás deles. Jack se virou e viu figuras se movendo entre as árvores. Veados? Não, rápido demais, silencioso demais. Então ele entendeu. Era um grupo de caçadores bem armados, atravessando a floresta em busca de presas. O perigo agora vinha de humanos, não de predadores selvagens. O lobo parou, farejou o ar e fez um pequeno sinal para Jack, como se indicasse que ele deveria permanecer em silêncio e segui-lo. Cada passo era medido, cada movimento calculado. Jack o seguiu, respirando em rajadas curtas, rezando para não chamar atenção. Os caçadores pareciam próximos, suas vozes abafadas pelas árvores, mas distintas o suficiente para Jack saber que se aproximavam rapidamente. De repente, um dos caçadores apontou seu rifle na direção deles, mas o lobo, ágil e rápido, saltou e se colocou entre Jack e o perigo, distraindo os homens. Jack, tremendo, escondeu-se atrás de um tronco de árvore e observou a cena com admiração. O lobo não era apenas seu guia, era um protetor corajoso e inteligente. Após vários minutos de tensão insuportável, os caçadores seguiram em frente, convencidos de que não havia nada a perseguir. O lobo, sempre vigilante, empurrou Jack em direção a uma trilha escondida entre as pedras e arbustos. Jack percebeu que havia acabado de sobreviver a um confronto mortal graças aos instintos e à bravura do animal. Enquanto se afastavam, Jack sentiu uma estranha gratidão e um profundo respeito pelo lobo. A floresta não era apenas um lugar de beleza e mistério. Era um mundo vivo, onde cada ser desempenhava um papel crucial. E ele compreendeu que enquanto seguisse seu guia, poderia superar perigos que jamais imaginaria enfrentar sozinho. A noite caía novamente e com ela, o desconhecido. Jack sabia que mais provações os aguardavam, mas sentia-se preparado. Sua confiança no lobo e na floresta havia crescido,
e ele estava determinado a descobrir todos os segredos que aquele mundo selvagem tinha a oferecer. A floresta parecia se adensar à medida que Jack Reynolds e o lobo avançavam. As árvores se aproximavam, seus galhos formando uma espécie de túnel natural que tornava o caminho estreito e escuro. O ar estava úmido e carregado com o cheiro de terra e folhagem, cada passo ecoando no silêncio opressivo. De repente, o lobo parou e olhou para uma clareira a poucos metros de distância. Jack imediatamente sentiu que aquele lugar era diferente. O luar iluminava fracamente uma área aberta, onde o chão parecia antigo e marcado por pegadas humanas e de animais. O lobo rosnou baixinho, como se para avisar Jack que aquele lugar era especial, ou perigoso. Intrigado, Jack avançou cautelosamente. Descobriu pedras dispostas em círculo ao redor de uma pequena fogueira apagada, coberta de cinzas antigas. Ao redor dela, símbolos esculpidos nas rochas contavam uma história que Jack ainda não compreendia, mas que parecia ligada à proteção da floresta e de seus habitantes. Era como se aquele lugar tivesse sido um santuário secreto, esquecido há séculos. Enquanto observava atentamente, passos soaram atrás dele. Jack virou-se bruscamente, mas não havia nada ali. O lobo rosnou com o pelo eriçado, indicando que o perigo nem sempre era visível. Jack sentiu uma tensão crescente. A floresta podia ser bela e misteriosa, mas também escondia ameaças invisíveis. De repente, uma sombra passou por entre as árvores. Jack sentiu um medo arrepiante, mas o lobo saltou à frente, determinado a protegê-lo. Um segundo pomo apareceu, mais rápido e agressivo do que o que haviam encontrado antes. O coração de Jack disparou, mas ele se lembrou das lições daquela noite. Mantenha calma, confie no seu guia. O lobo fingiu um ataque, distraindo o predador, e então Jack conseguiu se esconder atrás de uma pedra. O confronto durou vários minutos com cada movimento crucial. Finalmente, o puma, frustrado com a estratégia do lobo, desapareceu nas sombras. Sem fôlego, mas vivo, Jack percebeu que aquele antigo santuário não era apenas um lugar de beleza e mistério, mas também um teste para aqueles que ousassem se aventurar ali. A floresta escolhia seus visitantes, e ele fora considerado digno, guiado pela coragem e inteligência do lobo. À medida que prosseguiam seu caminho, Jack percebeu que a clareira era apenas o começo de uma série de segredos ainda maiores. A floresta não havia parado de surpreendê-lo, e cada passo que desse dali em diante o aproximaria de uma verdade que poucos humanos tiveram a chance de descobrir. Jack Reynolds seguiu o lobo cautelosamente. A floresta estava agora mais densa e escura, e cada passo parecia levá-lo mais perto de um lugar proibido, um segredo ancestral que poucos humanos já haviam descoberto. O vento assobiava entre os troncos, farfalhando as folhas, e as sombras se moviam como se tivessem vida própria. Jack sentia uma tensão crescente, algo importante e perigoso os aguardava. De repente, o lobo parou e rosnou. Jack congelou, observando os arredores. Diante deles, abria-se uma ravina profunda, com as paredes cobertas de raízes e musgo escorregadio. Um rio borbulhante corria abaixo, rugindo, lembrando Jack de que o menor passo em falso poderia ser fatal. No entanto, o lobo não demonstrou medo. Parecia conhecer o terreno melhor do que ninguém, e seus olhos amarelos brilhavam com inteligência e determinação. Jack entendeu que precisavam atravessar aquela ravina para chegar ao coração da floresta, onde se escondia o segredo que o lobo queria lhe revelar. Avançou cautelosamente, apoiando-se nas raízes e pedras. O lobo guiava, parando regularmente para verificar se ele estava seguindo corretamente. Cada passo era uma mistura de adrenalina e fascínio para Jack, que percebeu que aquela jornada o estava transformando profundamente. Ao se aproximarem do centro da floresta, um uivo distante fez Jack estremecer. Não era o uivo de um lobo ou de um urso, mas algo mais antigo, mais selvagem, como um aviso vindo do próprio coração da floresta. O lobo soltou um pequeno rosnado reconfortante e continuou em frente, mostrando a Jack que coragem e confiança eram as únicas armas naquele lugar misterioso. Finalmente chegaram a uma vasta clareira, cercada por árvores gigantescas e rochas esculpidas pelo tempo. No centro erguia-se uma árvore ancestral cujo tronco parecia alcançar o céu. Suas raízes se estendiam por metros, como se protegessem o solo sagrado ao seu redor. Jack sentiu uma energia estranha emanando da árvore, um poder antigo e benevolente. O lobo sentou-se ao pé da árvore e olhou fixamente para Jack. Era como se o animal lhe dissesse: era isso que você deveria descobrir. Aqui jaz o coração da floresta, seu segredo mais precioso. Jack permaneceu em silêncio, comovido e respeitoso. Ele entendeu que aquela floresta, com seus mistérios, perigos e maravilhas, havia escolhido revelar seus segredos a ele.
Naquela noite, Jack percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia cruzado limites, enfrentado perigos e encontrado um guia inesperado. E agora, nas profundezas da floresta, ele sabia que a revelação final o aguardava. Jack Reynolds estava ao pé da árvore ancestral com o lobo ao seu lado. A vasta clareira estava silenciosa, como se estivesse suspensa no tempo. O ar estava carregado de uma energia estranha, suave porém poderosa, como se a própria floresta respirasse ao redor deles. Jack sentia seu coração bater em uníssono com aquele lugar místico. De repente, o lobo deu um passo à frente e apoiou a cabeça no tronco da árvore. Jack observou atentamente. Uma luz suave e sobrenatural emanava das raízes, iluminando a clareira e revelando símbolos esculpidos na pedra e na casca. Esses símbolos contavam a história da floresta, um antigo equilíbrio entre humanos e animais, uma harmonia frágil preservada pelos protetores da natureza, e por este lobo em particular. Jack compreendeu então que o lobo não era um animal comum. Ele era o guardião do coração da floresta, um ser encarregado de proteger seus segredos e aqueles que ousavam se aventurar com respeito. O animal havia avaliado Jack, guiado seus passos e testado sua coragem e sabedoria. E agora ele revelava a verdade. A floresta se entregava apenas àqueles com um coração puro e a vontade de proteger a natureza. Comovido até as lágrimas, Jack ajoelhou-se diante da árvore e do lobo, compreendendo o significado do que acabará de vivenciar. Ele não era mais apenas um turista ou um explorador, tornará-se um guardião, uma testemunha das maravilhas deste mundo selvagem e antigo. Fez uma promessa silenciosa: respeitar a floresta, proteger seus habitantes e compartilhar essa experiência, não em busca de lucro, mas para despertar respeito e consciência nos outros. O lobo deu um último uivo, poderoso e melodioso, que ecoou pela clareira. Então, sem emitir som, desapareceu nas sombras das árvores, deixando Jack sozinho, mas transformado. Jack ficou ali, contemplando a árvore e as raízes iluminadas, sentindo uma paz e uma força que nunca havia conhecido. Antes de deixar a clareira, ele anotou cada símbolo, cada detalhe, sabendo que precisava contar aquela história para que o mundo exterior compreendesse a magia e o poder da natureza. Mas, acima de tudo, ele sempre se lembraria do lobo, seu protetor silencioso, que lhe mostrará coragem, compaixão e o verdadeiro vínculo entre o homem e a floresta. Jack deixou o coração da floresta com um sentimento de profunda gratidão. Ele sabia que, embora talvez nunca mais visse aquele lobo, a lembrança daquele encontro e as lições aprendidas permaneceriam gravadas em sua alma para sempre. E para ele, esse era o maior tesouro que a floresta poderia oferecer.